falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer corromper. Fazem todas as suas ações só para ser vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, acabamos de escutar a palavra de Deus neste 31º domingo do tempo comum. A síntese da primeira leitura, podemos dizer no versículo: abandonastes o caminho e fostes para muitos pedra de tropeço na observância da lei. A exortação do profeta Malaquias no que toca à vivência da lei levítica no Antigo Testamento. A segunda leitura, a grande ideia central, a meu ver, é: desejávamos darmos não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida. E a síntese do Evangelho de hoje podemos resumi-la somente em uma frase: eles falam, mas não praticam. Meus irmãos e minhas irmãs, é um desafio imenso para todos nós que caminhamos e testemunhamos o nosso batismo nessa sociedade do poder que vivemos, em que labutamos todos os dias, a coerência daquilo que falamos, daquilo que professamos, juntamente daquilo que praticamos. Eles falam, mas não praticam. Jesus, exortando e chamando a atenção dos escribas e dos fariseus diante desta incoerência, muitas vezes desse divórcio que nós fazemos entre a fala e a prática. Jesus tem palavras duríssimas quanto a isso. Isso, diz os evangelistas, nós não podemos desenvolver um comportamento de uma hipocrisia. Então, na primeira leitura, Malaquias trabalhou um pouco isto no Antigo Testamento, no que toca a vivência e testemunho dos sacerdotes no Antigo Testamento, no templo. Eles que eram para viver a lei exemplarmente, eles serviram e estavam sendo pedra de tropeço do povo. Quando um sacerdote ele não vive a palavra de Deus
Se o julgamento do Senhor, todos nós iremos passar por esse momento derradeiro diante do Senhor. Imagina um padre. Você tem que rezar muito pela salvação do padre. Porque o julgamento, os sacerdotes, será um pouco mais exigente, porque nós nos preparamos, nós conhecemos, na medida do possível, claro, a palavra de Deus, o magistério da igreja. Então, o Senhor espera um pouco mais dos padres, não desmerecendo os leigos e leigas, pelo contrário, mas muitas vezes os leigos e leigas da igreja, eles contribuem para a nossa santificação. Eu tenho aqui na paróquia muitos paroquianos e paroquianas santas, que servem para mim de estímulo para que eu possa viver a vida de santidade, diante da sua santidade. Então, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus aqui, o Evangelho de São Mateus, mostra aqui para nós: os mestres da lei dos fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Então, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor nesta noite, o Senhor quer dar